Atenção, produtores rurais, o prazo para a entrega da declaração do Imposto sobre Propriedade Rural 2022 encerra no dia 30 de setembro. A entrega depois do prazo gera multa para o contribuinte. E é para falar desse assunto que a gente recebe na nossa sala virtual o advogado tributarista e especialista em agronegócio, Ralph Melles Estica, que já está conectado aqui comigo. Boa noite, doutor. Seja bem-vindo ao BCZ News. Boa noite, é um prazer estar aqui com você, com a sua audiência. Muito obrigado. Bom, primeiramente, quem precisa fazer a declaração? Ótima pergunta, Melissa. São os proprietários ou possuidores de imóveis rurais. O fato gerador é 1º de janeiro, mas na data da apresentação é a pessoa responsável que tem que fazer a entrega da declaração do ITR. Bom, como é que o produtor rural deve proceder, então, para fazer essa declaração? Tem como pagar à vista ou parcelar? Como funciona? Bom, Melissa, é importante a gente destacar que o imposto sobre a propriedade territorial rural é um imposto federal. Ele é devido à União, mas 50% dessa arrecadação fica com o município em que se localiza o imóvel. Caso haja mais de um município, a sede, e caso não haja sede, a maior porção. E toda parte de declaração, que é a DIAC, de informações cadastrais, onde o produtor tem que se atentar ao ato declaratório ambiental e também ao recibo do CAR, do Cadastro Ambiental Rural, caso tenha, porque essas informações vão ser importantes para o cálculo do valor da terra nua tributável, que é a base de cálculo desse tributo. Ele é entregue até o dia 30 de setembro, como você bem colocou. O prazo começou dia 15 até o dia 30 de setembro, e o imposto, o ITR, ele tem que ser pago no dia 30 de setembro, em uma parcela, ou ele pode ser parcelado em 4 vezes, sendo a primeira no dia 30 e as subsequentes nos meses de outubro, novembro e dezembro, tendo de pagar, contudo, 1% em outubro e Selic acumulada nos demais meses. Daí, no caso de perder esse prazo, né? A gente sabe que existe multa por conta do atraso, mas como que é calculado esse novo valor, então, doutor? Exato. O produtor tem que se atentar, o pecuarista tem que se atentar a 2 questões. Primeiro, Melissa, ao prazo de entrega da declaração. Como você bem destacou, caso exceda o dia 30 de setembro, que é a data limite, a multa por não entrega da declaração ou por entrega atrasada é de 1% do valor do imposto devido. Mas também tem que se atentar ao atraso do recolhimento do próprio imposto, que aí tem a incidência não só dos juros calculados pela taxa Selic, como também a multa de mora federal, que é de 0,33% ao dia, podendo chegar a 20% do valor devido. Tem outras consequências aí para quem perde esse prazo, além da multa? Olha, na verdade, a gente tem que considerar, Melissa, que a declaração do ITR ela tem 2 funções principais. A primeira é o próprio cálculo do ITR, que não costuma, né, pelos produtores terem bastante área produtiva, né, que para quem está nos assistindo e não sabe, o ITR ele é o valor da terra nua, que é uma autodeclaração, excluídas as áreas que são isentas, reserva legal, área de preservação permanente, por isso a importância de cadastro e informação em relação a essa parte. E sobre essa base de cálculo, o que vai definir a alíquota vai ser o tamanho do imóvel, tamanho geral, e vai ser o grau de utilização. Então a gente está partindo da premissa de que o agronegócio utiliza bem a sua terra e a alíquota acaba sendo reduzida. Ela pode chegar a 20%, no caso de latifúndios não utilizáveis, que não é mais o caso, e ela é um valor menor. Então, pode chegar a uma alíquota menor. Então, tem a questão de apresentar o ITR e ter que pagar a multa, mas eu chamo a atenção dos nossos espectadores telespectadores em relação à questão do ganho de capital na venda do imóvel rural. Por quê? A partir de 97, a DIAC se transformou numa declaração muito importante para quem compra e vende imóvel rural. Porque o ganho de capital, nesses casos, para produtores rurais, pessoas físicas e para empresas de lucro presumido, passou a ser calculado com base nos valores de terra não entregues. Então, a não entrega na DIAT pode, inclusive, impactar na questão do ganho de capital para fins de pagamento do imposto de renda.
Pois é, eu queria que o senhor falasse um pouquinho sobre isso. No caso, a declaração, né, ela influencia, então, nas atividades aí, produtivas e também nas transações de compra e venda das propriedades rurais? Exato, Melissa. O que acaba acontecendo? Na declaração para fins de chegar à base de cálculo, o produtor tem que informar as lavouras, as benfeitorias, ou seja, é um momento em que o produtor coloca todas as informações que estão no cadastro do CAFIR e as informações do CAR, ou seja, é um momento em que o produtor apresenta para a Receita Federal todas as informações da sua produção. Quando vai chegar a declaração do imposto de renda da pessoa física, e tratando do produtor rural pessoa física, essas informações elas vão ser extraídas para fins de cálculo, tanto do imposto de renda da atividade rural, como também o valor da terra nua vai impactar esse ganho de capital. Ou seja, a não entrega da DIAT no ano da aquisição de um imóvel rural, ou a não entrega da DIAT no ano de alienação, pode fazer com que, em vez de calcular o ganho de capital pela diferença desses valores de terra nua, ele tenha que fazer o cálculo pelo valor efetivamente pago e pelo valor efetivamente recebido, ou seja, não aproveitando as, digamos, benesses que a legislação trouxe a partir de 97. O produtor que tiver algum tipo de dificuldade, né, doutor, também pode pedir ajuda aí de um profissional para que ele faça preenchimento de todas essas informações, como você disse, que são extremamente importantes para essa declaração. Exato, recomenda-se que ele faça isso, Melissa, por quê? Normalmente o ITR, por ser anual e por não ser um valor muito relevante vis-à-vis os custos da produção, vis-à-vis o custo da terra, vis-à-vis outras questões de benfeitorias, investimentos, ele acaba, em alguns casos, sendo deixado de lado. E isso não pode ser, tanto pela questão de uma potencial fiscalização, como eu disse, por parte dos municípios, como também por impactos na declaração de imposto de renda da pessoa física, né, no caso do produtor rural. Então, recomenda-se, sim, que haja o suporte de um contador ou de um advogado tributarista, mas também, quem quiser maiores informações, o site gov.br tem uma página específica para o ITR, onde é possível baixar o programa gerador da declaração e onde é possível, inclusive, tirar dúvidas, perguntas e respostas em relação a esse tributo em questão. Gostaria que o senhor repetisse, então, o site para os produtores poderem anotar aí e poderem buscar essas informações através dele. Exato, é no gov.br, Melissa, você pesquisa por ITR no campo de pesquisa e você consegue, deixa eu confirmar rapidamente aqui, isso, é melhor pelo gov.br porque aí o tamanho do endereço é maior, mas ali dentro de Receita Federal, centrais de conteúdo, tem o programa gerador da declaração da DITR. E é o site mais confiável, porque ali, inclusive, o produtor rural, o seu assessor, poderá consultar as informações oficiais em relação à instrução normativa que a cada ano é editada pela Receita, nesse ano é a 2095 de 2022, e também na própria legislação federal, com destaque para a Lei 9393 de 96, que é a lei que dispõe sobre o ITR e é vigente até os dias atuais. Ok, nós recebemos aqui o Dr. Ralph Melles Estica, que é advogado tributarista, trazendo para a gente todas as informações aí sobre os prazos finais para a entrega da declaração do imposto territorial aí para as propriedades rurais. Eu agradeço a sua presença, muito obrigada mais uma vez, doutor. Eu que agradeço, obrigado pelo convite, uma boa noite a todos. Boa noite.